Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo. E eu começo o programa fazendo uma pergunta. Você já teve dengue? Ou conhece alguém que teve dengue? Pois é, esse é o tema do nosso programa de hoje, a dengue. Parece um assunto já muito falado, que todo mundo conhece, mas de fato a dengue ainda é um risco para a nossa saúde, para a saúde pública como um todo. Por isso, eu recebo hoje aqui no programa o secretário municipal de saúde de Rio Preto, o Dr. Aldenis Borim. Dr. Aldenis, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Muito obrigado pelo convite, agradeço bastante. E o nosso objetivo hoje dessa conversa, doutor, é saber, Rio Preto não descansa nesse alerta do risco da dengue. Nós tivemos o tipo 2, a última epidemia, e agora há aí uma preocupação com o tipo 3. E o próprio Ministério da Saúde já fez um alerta para o tipo 2 em outras regiões do país. É isso, temos que ficar alerta. O que vocês estão preparando para que não ocorra, para esse enfrentamento da dengue? Olha, o ano passado nós tivemos uma epidemia enorme em São José do Rio Preto, né? E isso fez com que a gente montasse um plano que a gente chama de contingência, que na realidade é um plano de defesa contra a dengue. E esse plano foi muito bem sucedido ano passado, apesar de tudo o que aconteceu. O nosso índice de mortalidade foi baixo, nós tivemos um índice de internação, nós acionamos toda a rede e isso foi bom. Nós aprendemos demais como manipular a dengue na epidemia do ano passado. Então, nós estamos com o nosso plano em ação. Quando você coloca do vírus tipo 2, o que está circulando em São José do Rio Preto, a gente tem amostras, tanto de cada região, que analisa que tipo que circula. E está circulando o 2. O 2. O 2. Isso para Rio Preto é bom. Por quê? Porque você já tem muita gente imune. Ou seja, quando você pega dengue por um determinado subtipo de vírus, você fica imune àquele vírus. Então, nós hoje estamos, vamos dizer, não tranquilos, menos preocupados em uma grande epidemia, porque o que está circulando é o subtipo 2, o mesmo do ano passado. Ou seja, nós temos muita gente imune hoje. E também nós começamos uma ação muito cedo esse ano. Em dezembro nós já colocamos todo mundo em ação. Então a gente Qual a ação, doutor? A ação principalmente na casa que a gente vai conversar, que é as ali visitas. Que fica. São as visitas, que são os criadouros dentro da casa. Para você ter uma ideia, um criadouro numa rua, ele tem pouco perigo. Por quê? Porque um criadouro numa rua, ali, vamos dizer, tem um buraco na rua e tem uma água. A água não fica parada. Passa um carro, passa uma bicicleta, ela movimenta e isso destrói os ovos. Já numa casa, dentro de um pneu que está lá quietinho, dentro de uma garrafa, quietinho, que ninguém mexe com ele, é aí que ele vai se reproduzir. Então é onde não ocorre o agito do dia a dia, onde aquele lugarzinho, aquela planta quietinha, é ali que acontece. Então, a maioria dos criadouros que são perigosos estão dentro da residência. Então, a ação é contínua de visitação. De visitação. E o que vocês encontram? A população, porque todo mundo já ouviu falar, já sabe, não pode deixar água parada, pode ser limpa ou suja, é vasinho, é pneu, quer dizer, é piscina, é caixa d'água, calha, são coisas já, né, que todo mundo, ralo. Mas o que acontece? Esse mosquito contaminado, ele tem um potencial muito grande de resistência. Os ovos, parece-me que conseguem ficar um ano no tempo seco, se ficarem quietinhos ali, ninguém descobrir. Na realidade, a tendência é o seguinte. Quando você tem a deposição dos ovos numa água, a tendência, se ele estiver com um tempo favorável a ele, é ele eclodir em 7 dias, de 7 a 10 dias, que ocorre a eclosão para novos mosquitos, né? Vamos pensar assim. Mas ele tem uma resistência muito maior. Se ele ficar quietinho, ele não encontrar o clima ideal, ele vai ficar ali quietinho até o momento que ele tenha
o momento propício para fazer a eclosão. Então, na realidade, o que a gente entende é que depois da epidemia do ano passado, o que aconteceu? Houve uma certa acomodação da população. Acabou a epidemia. Quer dizer, não preciso me preocupar mais com isso. E que não é verdade. Não é verdade. A dengue não para nunca em Rio Preto. Porque é endêmica, faz parte do nosso meio ambiente, as nossas características. Não tenha isso, dúvida. Eu digo o seguinte, assim, dando um exemplo extremamente esdrúxulo, mas real. O urso polar vive no Polo Norte, em clima frio. É por as isso condições que ideais para ele. A dengue encontrou na nossa região um clima muito favorável, né? Por isso que você pega outras cidades, tem pouco. Campos de Jordão nunca teve um caso de dengue. Porque é mais frio. Porque é mais frio o ano todo. E outra, não chove o tanto e vem sol em seguida. Eles não encontram ali clima favorável. Então você não vai ter praticamente preocupação com dengue em Campos de Jordão. Já Rio Preto é o clima ideal para o mosquito. O mosquito encontra aqui o ideal. Por isso que o ano inteiro a gente tem dengue. O ano inteiro, todos os meses nós temos casos, né? Obviamente dentro de um patamar baixo, mas nós temos o ano inteirinho. Então não se deve descuidar jamais, jamais do cuidado da sua casa em relação aos criadouros, porque o clima é muito favorável. E tem muita casa reincidente? Muita. Como é que vocês lidam com isso? Eu vou te dar um exemplo muito interessante. O pessoal lá da secretaria ficou desesperado num sábado, dizendo que estava sendo postado com milhares de pessoas vendo um criadouro, uma pessoa reclamando de uma poça d'água que estaria na rua, no asfalto ali, e que seria o criadouro de dengue. E que já tinha contaminado na casa dela 4 pessoas e na região várias, né? Aí eu imediatamente pedi para o pessoal nosso da ambiental correr lá para ver essa situação e pedir para os serviços gerais se poderiam acompanhá-los. Eles foram no mesmo momento. Chegou lá, não tinha larva ali naquele lugar. O serviço geral já aproveitou e fez o que tinha que fazer, mas não tinha. Aí, quando faz isso, você faz um cerco de 200 metros do ponto, né? Então, você faz um arrastão nessa região para ver onde está esse criadouro. Haviam 12 criadouros. 12. Dentro da casa da pessoa que estava postando. Daquela pessoa que estava postando, o grande criadouro da região era na casa dela. Quer dizer, era uma maternidade. Era uma maternidade de coisa. Então, e essa pessoa já tinha tido outras pessoas na região ali que tinha tido dengue. E ela não se preocupou em ver a sua própria casa e postou isso em redes sociais e foi um desastre. No dia seguinte, obviamente, não tinha mais nada nas redes sociais, mas a realidade é que a preocupação maior não de todos. Nós temos gente colaborativa demais. Eu diria que a maioria hoje da população de São José do Rio Preto é consciente e colabora. Mas não tem uma falhinha aí no meio? Está faltando alguma coisa, secretário? Eu acho o seguinte, olha, a população, de uma maneira geral, isso é muito cultural. Essa é a minha visão. Eu, por exemplo, na minha casa, eu sempre, toda semana eu cobro. Viro. Como é que estão as garrafas que foram esse final de semana? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Criar um hábito, né? Como limpeza da casa. Hábito. E jogar o detergente no lugar certo, jogar a água sanitária e assim por diante, né? Então, eu acho que eu não vejo, quando a gente faz essa estatística que deixa a gente assustado, realmente, 80% dos criadores, a 90%
são dentro do próprio domicílio. Dentro do próprio domicílio. E tem essa coisa da pessoa falar, não, eu já tive dengue, então não preciso me preocupar mais. Porque são 4 tipos de vírus. Perfeito. Ela pode ter 4 vezes dengue. Perfeito. E pode pegar uma forma grave. Pode. Aí entra o nosso receio. Eu não diria medo, receio, que é circular um vírus diferente. Se, por exemplo, esse ano circulasse o vírus 3, subtipo sorológico 3, provavelmente nós teríamos outra epidemia. Por que que teríamos? Olha o tempo, está chovendo direto e sol a seguida. Chuva, Sim. sol. O que que é isso? Isso é criadouro. Isso condições aí ideais. Isso é condições ideais. Se eu tenho um subtipo 3 sorológico circulando, porque a dengue é um tripé, né? Qual que é o tripé da dengue? Ela depende do clima, que esse a gente não consegue controlar. Infelizmente, a gente não consegue controlar. O segundo, que é a imunidade da população em relação ao vírus circulante, né? Que é o que esse ano a gente espera, que se não aparecer um outro tipo, subtipo, nós teremos menos casos. Por quê? Porque grande parte da população já está imune. Então, isso é o segundo pé do tripé. E o terceiro? O terceiro é o cuidado da casa, ou seja, é o mosquito. Se você tem um mosquito e não tem o vírus, você não tem dengue. Se você tem o vírus, mas não tem o mosquito, você não tem dengue. Então, você precisa desse conjunto de coisas. Aonde o homem pode interferir? No Criador. É ali que a gente pode. E quando que a gente pode interferir no vírus? O dia que nós tivermos vacina. Aí eu imunizo a pessoa antes de circular a dengue. E hoje nós não temos a vacina ainda. Então, as duas coisas que a gente pode interferir. Na imunização, que ainda não temos, e no mosquito. Então, o que nós temos que fazer hoje, exclusivamente? Cuidar para que não tenha a reprodução do mosquito. E a pessoa, quando ela está com a dengue, ela pode contaminar, né, o mosquito fêmea, que aí vai transmitir para outras pessoas. É um potencial. Ele que vai ser o contaminante também, né? Porque quer dizer, uma cadeia. Porque o mosquito não nasce com o vírus. Ele vai picar alguém, pegar o vírus e transmitir para outro, né? Sim. Então, esse mosquito, quando ele nasce, que ele eclode, ele não tem nenhum vírus. Mas a hora que ele pica alguém com o vírus que tiver, ele vai transmitir. Sim. A gente tem uma cidade que é quente e muitas residências têm piscinas. Quais os cuidados? Essas piscinas representam um risco? O ovo, como ele é bem resistente, parece que há uma orientação para limpar bordas de piscina, porque eles ficam nas bordas, porque vai evaporando a água e eles ficam grudadinhos ali. Perfeito. É um problema? É um problema. A piscina, ela deve ser bem limpa, semanalmente no mínimo. No mínimo. O ideal seriam 2 vezes. E filtrada todos os dias. Por quê? Porque a água em movimento, muito movimento, ela tira o habitat perfeito para ele. Então, você precisa filtrar, tratar a água, né? E qual que é o nosso problema hoje? A maioria das piscinas que nós temos não são os grandes problemas. A gente não encontra muito nas piscinas. A gente encontra naquelas casas que estão fechadas e que tem piscina, né? Que às vezes está para alugar, fica ali sem um tratamento adequado durante vários meses. Aquilo vira um grande criador. Vira um grande criador, uma maternidade. Esse é o grande problema. E a gente tem um grande apoio das imobiliárias, né? Das associações das imobiliárias, que elas, quando a gente requisita, vai lá o agente de saúde, está fechada, está para alugar a casa. Ele pega, fala com a gente liga na imobiliária, ela vai lá, abre, com autorização do dono, obviamente, e a gente entra, faz as inspeções, faz o que tem que ser feito e pede para limpar a piscina. Então, aí eles limpam, porque, poxa, o proprietário desse imóvel deve mantê-lo. porque nós voltamos, viu? Ah, é? Porque é o seguinte,
tudo que é solicitado por uma casa, nós voltamos para ver se foi feito aquilo adequadamente, né? Então, o agente, ele não deixa, pede e deixa para lá. Não, ele volta no local para ver se aquilo foi realizado. Sim. Essa atitude das imobiliárias é prevista em lei, na Lei 10.053 de 2008, que elas são obrigadas a fornecer essa chave para os agentes fazerem a inspeção. Perfeito. Essa lei, doutor Aldenis, também fala de multa para a população. Essa multa não é aplicada? Qual é a posição da Secretaria em relação a isso? A relação da Secretaria de Saúde, pelo menos na nossa gestão, é de conscientização da população, né? E também agora pegar principalmente esses imóveis que estão... Existem os acumuladores, existem aqueles imóveis abandonados, existem os imóveis que estão para alugar, estão fechados, mas tem proprietário. Nós temos várias maneiras. E existe a população normal, que está em casa, que tem o seu dia a dia. Eu entendo o seguinte: a primeira coisa que a Secretaria tem que fazer é conscientizar a população. A segunda coisa seria os agentes estarem agindo. Bom, esses agentes estando fazendo as suas inspeções adequadamente, deu uma notificação para o indivíduo, para ele fazer. Ele não faz, deu a segunda, não faz, eu acho que na terceira teria que aplicar multa. Sim. Na primeira pode ser um descuido, tá? Na segunda o indivíduo foi, mas na terceira eu acho que... Não teria desculpa. Não teria desculpa. Onde se aplica multa? Se aplica multa nos comerciais. Por exemplo, você tem uma fábrica que vai lá e constata, dá o que tem que ser feito, voltou, não fez, tem multa. Então, a multa para o comercial já é feita. Já existe. Já existe. Valores atuais, o senhor sabe? Eu não lembro. Não lembra? Não, Tudo infelizmente, eu não lembro. Mas parece que são 10 vezes o valor do terreno, Tem todo um comparativo cálculo. aí Tem todo um cálculo para fazer, mas eu não me lembro qual que é, não. Mas nos Mas comerciais, então comerciais já aplica-se as multas. Uhum. Né? Agora, na residência, ainda não. Ainda não. Com relação aos cemitérios, grandes áreas, assim, muitas vezes públicas, como que está a situação? Isso está o seguinte: nós temos um grande parceiro aqui que eu não posso reclamar, eu como secretário não posso reclamar, que é os Serviços Gerais. Serviços Gerais, esse ano limpou, por exemplo, todos os piscinões, todos os piscinões, tem sido um parceiro. Tem lote que tem muito acumuladores, vai lá e coisa. Então, realmente, nesse aspecto, nós temos um grande parceiro. Nas áreas públicas, a gente tem... Está tudo roçado, que é outra coisa que começou cedo. Difícil a gente conseguir o ideal nessa época do ano. É muita chuva, brota logo. Você roça, daí 15 dias tem que roçar novamente. Mas está sendo feito o roçado. A vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e os agentes de endemias já visitaram 100% das nossas casas. Já foi tudo visitado. Uhum. A gente está com uma ação grande nesse sentido. Eu acho que uma das coisas que nos preocupava, e esse ano foi muito bem feita, são os piscinões. Os piscinões? Com essa quantidade de chuva, até não, mas a hora que isso dá aquela sentada, fica uma semana sem chover e sol em cima, aí é um problema. Mas nós temos uma colaboração muito grande disso aí. O senhor falou da questão da chuva. Há estudo científico que mostra que o volume de chuva é muito preocupante, porque é uma condição boa para o mosquito se proliferar. Ela é boa e ela acumula muito água parada, né? Então, em locais que você nem sempre vê, por exemplo, um lote que está com 30, 40 centímetros e ali tem um buraco. Água parada ali, sol o dia inteiro, chuva, vai mantendo, você não vê aquele foco, né?
Não é a grande preocupação nossa. A nossa grande preocupação é o domicílio. Sim. Esse ali Isso. é o grande problema. Quer dizer, o morador, o riopretense, ele está recebendo bem os agentes? Varia. Eu diria que a maioria, sim. A maioria colabora em receber. Perdeu-se muito aquele medo de abrir a sua casa para qualquer pessoa. Né? Por que foi isso? Acho que houve lá atrás uma ação do Ministério da Saúde, foi muito interessante. O indivíduo que é agente, ele tem que morar no bairro. Ele tem que ser conhecido das pessoas. Conhecida. Então, os bairros já conhecem quem são os agentes. Então, isso facilitou muito. Porque um estranho chegou e o cara fala, eu não conheço esse agente, eu quero uma identificação do senhor para ligar para ver se o senhor é agente. Então, isso diminuiu muito o receio das pessoas em abrir suas casas. Hoje, nós temos uma boa aceitação dos agentes de saúde. Sim, é muito interessante porque a dengue vem de muitos anos. A gente, na cobertura jornalística, eu lembro de muitos anos a gente falar de dengue. E hoje mesmo eu vi um post no Facebook de uma pessoa que ela diz, olha, depois de tantos anos, de 30 anos, hoje eu sei o que é dengue, peguei dengue. Né? Quer dizer, então ela está aí, está presente, é um risco, a gente não é brincadeira, a gente não pode dar trégua porque é um vírus rápido, ele realmente contamina, Muito. o mosquitinho também é resistente, o ovo é resistente, então não é um inimigo qualquer. Não. E lembrar sempre, isso aí às vezes fiz um jargão, mas é verdade, a dengue mata. Mata. A Vamos dengue lembrar mata. disso. A dengue não é só a dor no corpo, a dor nos olhos, a dor de cabeça. A dengue mata. Ela mata. E pessoas que têm outras doenças crônicas, é um perigo muito grande. É um perigo grande. É um perigo... Pessoas de idade. Pessoa de idade. Porque a dengue, qual que é a consequência maior da dengue? É a desidratação, né? Então, o indivíduo leva rapidamente a uma desidratação. E essa desidratação, no indivíduo idoso, que já tem órgãos funcionando no seu limite, onde tem já um grau de arteriosclerose, onde tem doenças associadas que descompensam com a desidratação, o idoso, ele é uma sedinha. Ele vive bem. A hora que você pega uma doença dessa, essa seda rasga. Então, para você recuperar isso depois é muito difícil. Por isso, o ano passado, um dos orgulhos nosso foi que, embora a gente tenha tido um número bem abaixo do esperado de casos de morte por dengue, nenhum caso não tinha grandes comorbidades. Ou seja, não morreu um jovem, não morreu uma criança, não morreu assim, criança que eu digo assim, acima de 1 ano, que já tem uma certa resistência boa. Não, nós não tivemos óbitos causados nessas pessoas. Isso para a gente é muito bom, sinal que agimos na hora certa. Aqueles casos que eram complicados pela própria natureza do indivíduo, foi quando nós perdemos os doentes. Sim. Uma última pergunta, doutor. O fumacê é uma medida eficaz? O mosquito, ele cria resistência? Você tocou em 2 pontos fundamentais. A primeira é que cria resistência. Nós estamos só com um veneno hoje no mercado que está em falta, né? Está em falta, assim, em grande quantidade. Chegou a faltar mesmo, mas agora tem pouco. Que é o único que ainda pega o mosquito, porque ele criou resistência aos outros todos. Aos outros? Lembra aquele antigo que cheirava óleo e tal? Aquele lá não vale, não pega hoje... mais. Não, criou resistência, o mosquito criou. Eles estão percebendo como esse vírus e esse mosquito, eles são resistentes? São não resistentes. É um inimigo qualquer? Ele já está todo resistente. Nós temos um só no mercado. Tá? Segunda coisa, é a eficácia do fumacê. Aí, ele tem que existir? Tem que existir.
Porém, ele não tem a eficácia que a população acha que ele tem, né? Por quê? Porque você faz o fumacê, por exemplo, numa rua. E se a porta estiver fechada? Ela não vai adentrar naqueles locais. E se o vaso contaminado estiver dentro de um ambiente que ele não chegue, né? Ele pega uma certa quantidade, mas ele tem muitas limitações. Ele por si só não resolve. Não resolve. Nós, da Secretaria de Saúde, gostamos mais da pulverização costal, que é aquela Tem diferença? Tem, porque daí você vai no foco. O agente entra com a máquina nas costas. Ele vai nas costas e coloca nos pontos adequados. Que são pontos baixos, porque ele não voa alto. Isso, exato. O fumacê é uma nuvem. Para todo lado, né? E a concentração dele não vai ser tão grande, porque ele perde. Já o costal, não. O costal você vai no foco adequado. Então, a gente acha que o mais eficiente é o costal do que o próprio fumacê. Sim. Secretário, chegamos ao final do nosso programa. A TV Câmara fica assim, aberta para o senhor voltar outras vezes para a gente falar sobre esse assunto que a gente não deve cansar de falar. Eu queria que o senhor deixasse uma consideração final sobre esse assunto, um recado para a nossa população. Inicialmente, eu queria agradecer o convite. Isso é fundamental, porque eu acho que esse é o meio correto da gente poder transmitir em massa o que deve ser feito, o que nós estamos fazendo. Eu acho que é fundamental. Qual que é o que eu deixaria para a população? Deixaria para a população o seguinte: cuide da sua casa, cuide. É ali que está o perigo, é lá dentro. Fora da sua casa, a gente tem tentado fazer o melhor possível. E pense sempre isso. A dengue mata, a dengue é endêmica em Rio Preto, ou seja, ela não para nunca. Ela tem picos que nós estamos entrando nesse pico. Mas em julho tem, agosto tem, setembro tem, sempre vai ter, tá? E esse ano a gente até agora não tem nenhum sinal grande, indicativo de que nós teremos uma grande epidemia. Mas lembre-se, vão ter muitos casos, como sempre tem. Sim. Secretário, muito obrigada por sua participação. Eu agradeço, muito obrigado. E esse foi o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre dengue. Então, mantenha a vigilância, não deixe a sua casa, o seu local, virar uma maternidade para o mosquitinho da dengue, o Aedes aegypti. Espero que você tenha gostado desse programa. Ele está no YouTube. Você pode procurar TV Câmara Rio Preto. A nossa playlist é Saúde em Foco. Tem diversos programas bem interessantes para você acompanhar. Você pode aproveitar e se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha e também fazer um comentário. Eu gosto muito de ler os seus comentários. Obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!